Não deixe o tempo acabar com nosso amor. Eita, rapaz. Eu faço tudo e o impossível e você não dá valor. Essa é bonita. Te amo como um louco, estou morrendo aos poucos. Você parece estar feliz, pisando sobre mim, desesperadamente. Eu choro por você, meu coração carece do seu amor, do seu amor. Então vem. Essa daí eu ainda gosto. Maltrata de vez, maltrata de vez. Essa daí ela gosta, rapaz. Não, rapaz. Música é bonita. Raça Negra. Raça Negra. Uma que o Alexandre Pires gravou, na época do Sol para Contrariar, também muito bonita. Estou fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser para sempre seu. O que o corpo faz, a alma perdoa. Tanta solidão quase me enlouqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão, e dizer o que eu sinto com todo carinho, pensando em você. Vou fazer o que for e com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. Isso aí é boa. Isso aí é boa. Sexta-feira, vai fazer tempo que eu não ouvi essa música, ó. Ela cantada é uma maravilha, não por mim, né? Mas pelo Alexandre Pires, da beleza. Não é não? Vamos lá, galerinha! Tá aí, ó. Deixa eu falar para vocês sobre fisiologia. Preste atenção. Quando a gente fala de fisiologia, nós estamos falando de quê? Função. Fisiologia, função. Beleza? Então, vamos lá. Tá aí, ó. Fisiologia é literalmente o quê? O conhecimento da natureza. Isso é fisiologia. Conhecimento da natureza. Olha lá, literalmente, quando você fala fisiologia, quer dizer conhecimento da natureza. Porém, segundo Vander e Sherman, conhecimento quer dizer o estudo do funcionamento dos organismos vivos. Isso é fisiologia, segundo Vander e Sherman. Segundo Silverton, o estudo das funções do organismo vivo, de suas partes componentes, incluindo processos químicos e físicos. Gente, presta atenção. Nós estamos falando de vários conceitos para a fisiologia, mas que, na verdade, querem dizer basicamente a mesma coisa. Lembra que eu iniciei a aula dizendo que eu ia falar para vocês, lá na frente, que ainda no século XIX, 1800 e década de 1870, não é? Um cidadão chamado Claude Bernard disse o seguinte: a constância do meio interno é a condição para a boa saúde. Claude Bernard, em 1872. Um cidadão chamado Noah Gordon lançou um livro intitulado O Físico, a epopeia de um médico medieval, em que trata exatamente dessa questão do equilíbrio. Exatamente sobre isso. Aristóteles, 300 anos antes de Cristo, dizia o seguinte: médicos, naquela época, já achavam que a boa saúde estava associada ao equilíbrio. A boa saúde estava associada ao equilíbrio.
E aí eu agora falo para você uma frase que é muito comum no interior. Não sei se vocês já ouviram. Que diz o seguinte, minha avó dizia muito, eu, menino rei, com os olhos maior do que a barriga, querendo comer tudo. A minha avó dizia assim, meu filho, tudo bem, a comida está boa, mas tudo demais é veneno. Tudo demais é veneno. E é mesmo. Sabia? Tudo demais é veneno. Mas é porque a comida está boa demais, não é obrigado a comer tudo. Faz mal, gente. Excessos sempre fizeram mal. Tudo demais é veneno. Vamos voltar para isso. Se você for pesquisar uma coisa chamada Blue Zones, as chamadas zonas azuis, né? Blue Zones, são áreas no mundo que estão relacionados a uma alta expectativa de vida. Alta expectativa de vida. Então, imagina aí o seguinte, ó. Imagina que tu pega, por exemplo, um lugar onde você consegue viver por muito tempo. Imagina isso. Ou seja, que você é longevo. Que você é longevo, Blue Zones. Alguns lugares. Icária, na Grécia. Okinawa, no Japão. No Ouro, na Itália. Nicoya, na Costa Rica. Loma Linda, nos Estados Unidos. Nem parece, né? Porque os Estados Unidos, para ser Blue Zone, armaria. Dá nem para o cabo entender. Hã? Região azul, zonas azuis. São exemplos de Blue Zones. Tá? Então, algumas lições, algumas informações, sempre são importantes ali. Não é? Primeira lição, atividade física. Está relacionado ali à questão de você poder manter uma, vamos dizer, uma rotina de exercícios. Pelo primeiro ponto. Segundo ponto, comunidade que tem convívio social, uns com os outros, ao invés de isolados como nós vivemos hoje, trancados enquanto que os que fazem mal para nós e para a sociedade estão soltos. Espiritualidade e propósito de vida. Tem gente que vive, parece que não tem propósito de nada. O cara nunca buscou uma espiritualidade que fosse. Ah, mas eu não acredito, eu detesto crente. Pois procura outra coisa. Mas busca a espiritualidade. Eu já ouvi essa frase. Não concordo com ela, mas já ouvi. A alimentação equilibrada. Eis aqui um ponto, eu diria, o mais importante de todos. Eu detesto a igreja católica, né? Tem gente que diz isso aí. Não concordo, mas eu aceito o que você está dizendo. Eu vou ouvir. Não concordo. Você não pode generalizar. Em todo lugar existem pessoas boas e ruins. Existem pessoas que fazem o bem e pessoas que fazem o mal. Então você não pode generalizar. Você não tem o direito de generalizar. Alimentação equilibrada, ponto importante. Eu diria que, se não o mais importante, um dos. Tempo de qualidade. Lembra que eu iniciei a nossa aula de hoje, falando sobre isso? Que estava, de fato, me faltando tempo e tempo de qualidade. Lembra? Pois é. Continuo dizendo. Professor, o senhor sabe e não faz. Nem tudo que a gente sabe que é bom, faz não. Agora, quem é o sábio? O sábio é aquele que sabe o que tem que fazer e faz. Quem é o nécio?
Quem é o ignorante? É aquele que sabe o que tem que fazer e não faz. Infelizmente, a maioria da população sequer sabe o que fazer. Então tá aqui, ó, equilíbrio. Primeiro ponto. Nível de organização nos seres vivos. Gente, nós somos formados por níveis, a começar do átomo. Os átomos são o começo de tudo em qualquer circunstância, em qualquer situação. Átomos são extremamente importantes. Toda matéria é formada de átomo. O que você pensar na sua cabeça, pode pensar aí o que você quiser. Não tem problema não, pense, bote para pensar. Com vontade mesmo, com força, com garra. Vai lá. Você é formado de átomo. A carteira que você está sentado é formada de átomo. Essa bancada aqui que eu estou com as mãos em cima, formada de átomo. O microfone que eu estou segurando, formado de átomo. Minha roupa, formada de átomo. E assim vai. O conjunto de átomos formará moléculas que para o meio biológico se converterão em organelas e vem até a unidade morfofisiológica de todos os seres vivos. E quem é? A célula. A célula é a base. A célula é a base. Aí nós vamos para onde? Tecidos. Conjunto de células forma os tecidos. Beleza? Tecidos que apresentam funções semelhantes formam o que nós chamamos de órgãos. Formam o que nós chamamos de órgãos. Esses órgãos se juntam para formar os sistemas. Esses sistemas, sistema digestório, sistema respiratório, sistema excretório, sistema nervoso, sistema endócrino. Esses sistemas, eles vão formar organismos. É o organismo, o indivíduo propriamente dito. É você. O organismo. Esse organismo, conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, forma as populações. Populações são conjunto de indivíduos de uma mesma espécie. Que vai resultar nos chamados ecossistemas. Tá? Ecossistema é quando eu junto seres vivos e não vivos, que vai formar o que nós chamamos de biosfera. Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Nós chamamos de biosfera. Aqui eu falei de química, eu falei de biologia molecular, biologia celular, fisiologia e também de ecologia. Falei de tudo isso. Tá bom? Todas essas áreas aí eu toquei para vocês. Muito bem. Olha aí, cara, que coisa linda, olha. Esse meninozinho do buchão, olha. A meninazinha é? É, a meninazinha, também acho. Desculpa, foi mal. Então tá aí a meninazinha do buchão, do mesmo jeito, é do buchão do mesmo jeito. Né? Mostrando aí o sistema digestório dela, né? Aí ele pegou especificamente o estômago e mostrou o órgão, né? A estrutura do órgão. Apontou para os chamados tecidos, tecido que compõe o sistema, o estômago, né? E aí, o conjunto de tecidos é formado, os tecidos são formados por um conjunto de células, que é o que você está vendo aí. Quer dizer, nós fomos em vários níveis, né? Eu estou mostrando para você aí em vários níveis, vários. Beleza? Muito bem. E eu estou mostrando para você a homeostase. Que é a homeostase, galera?
é um processo dinâmico, não é um processo estático, como eu tinha dito. Eu disse a vocês no começo, olha, a homeostase é um equilíbrio dinâmico, não é um equilíbrio estático, não. É um equilíbrio dinâmico. É um estado de equilíbrio razoavelmente estável entre as variáveis fisiológicas. Aquelas que eu tratei com você, quais foram? Temperatura, pH, pressão, nutrientes e metabólitos, pronto, tudo aquilo que eu tratei. O nosso organismo tem a habilidade, isso é super importante aqui, ó, a habilidade de manutenção, de fazer manutenção do meio interno, sempre o quê? Constante. Isso é o que a gente chama de homeostase. É o que a gente chama de homeostase. Como exemplo, nós temos o quê? O nível de glicose do indivíduo em um dia. Professor, o que é esse negócio aí que ele está fazendo? O teste de glicemia capilar. Tá? Ele está pegando uma lancetazinha, furando o seu dedinho lindo e maravilhoso, coletando aquela gotinha de sangue e colocando para o aparelho fazer a verificação. Através da verificação glicêmica, eu posso ter uma noção de como como é que eu estou, se eu estou bem na fita ou não, né? Beleza? Então você pode fazer esse teste. Aliás, pode, não, deve. Gente, esse aparelho é barato, pessoal. Custa R$60 um aparelho desse. Pois é baratinho. O mais caro é a fita. Só que você não compra uma fita, você compra uma sacola de fitas. Mas ela é um pouquinho mais cara, só isso. Mas, de um modo geral, né? Vale a pena você comprar para fazer isso. Vale a pena. Tá aí o conceito de meio interno. Meio interno é um meio voltado. Primeiro é dizer que ele é diferente do meio externo, né? Ele, apesar de estar ligado ao meio externo, ao meio que circunda ele é diferente. Tá? E tem que ser. Porque senão não fazia sentido eu falar de uma membrana que divide o meio de dentro, separando do de fora, se o meio de dentro e de fora é a mesma coisa. Faz sentido isso. Não é? Lógico. A independência do organismo com relação ao seu ambiente externo deriva do fato de que, nos seres vivos, os tecidos são, de fato, removidos das influências externas diretas. Quer dizer, o nosso tecido, que é um conjunto de células, ele é diferente do meio externo. E tem que ser, né? Como saber se uma pessoa está ou não em homeostase? Uma delas eu acabei de falar. Aferindo a sua glicemia. Aferindo sua glicemia. Você faz a chamada glicemia capilar. Fura o dedinho, coleta o sanguezinho e você verifica se está tudo ok ou não. Beleza? Então, isso é a glicemia capilar. Fácil de você verificar. É uma forma. Tá bom? Outra forma, aferir o triglicéride, a taxa de gordura. Outra forma, aferir a pressão arterial. Aferir a taxa de colesterol. Meu amigo, tem várias maneiras de você saber se o seu sangue, se o seu organismo, principalmente o organismo, está em homeostase ou não. Um organismo em homeostase, pessoal, ele tem características, né?
Se o indivíduo tem mudanças externas, você tem disfunção interna. Em mudanças externas, né, a mudança interna resulta em quê? Em perda de homeostase. Desencadeamento de respostas de compensação. Por quê? Porque tem uma mudança interna, ela é para estar constante. E houve mudança, então com isso você tem um mecanismo de compensação. Dá um exemplo. Você está com a sua taxa de glicose, beleza. Mas você acabou de comer uma bomba, aí o que foi que aconteceu com ela? Disparou. É normal. Mecanismo de compensação funciona através da retroalimentação, principalmente positiva, que eu vou mostrar para vocês aqui. Quer dizer, nós estamos falando de uma forma que o organismo encontra para compensar aquilo que está descompensado. Você não acabou de comer um pão? Esse pão tem uma massa. Essa massa tem amido. Lembra que eu falei no início que o sonho de todo carboidrato é virar açúcar. É cair direto na corrente sanguínea. Então, o pão, ele tem massa. A massa tem amido. O amido é um polissacarídeo, que quando digerido no seu corpo vai gerar maltose, que quando digerido no seu corpo vai gerar glicose. Chegou a glicose, está lá na corrente sanguínea, viajando, que é uma beleza, né? Pela estrada fora eu vou bem... Como é que é? Bem cedinho, é? Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto. E o lobo mau mora aqui por perto. É, mudou a música agora. É só para a gente entender isso aqui. A glicose passeando pelo seu sangue, né? Na maior tranquilidade do mundo. Ora, mecanismos de aferição. Você consegue fazer isso a partir de quê? De uma retroalimentação ou negativa ou positiva. Tá? Ou uma coisa ou outra. Então, a retroalimentação, uma alteração em uma variável que promove essa alteração em sentido oposto. Aumenta a temperatura, tendência do corpo é fazer com que ela baixe. Diminui a temperatura, a tendência do corpo é fazer com que ela aumente. O nome disso é hipotermia. E na retroalimentação positiva, como é o caso que acontece, por exemplo, lá no cérebro, que é a chamada bomba de sódio e potássio. É assim que funciona. Beleza? Olha aí, integração quer dizer comunicação. O seu organismo precisa fazer isso, e ele faz isso através do sistema endócrino, ou faz isso através do sistema nervoso, ou faz isso através do sistema nervoso. Beleza? Endócrino através de hormônios, nervoso através dos neurotransmissores. Janaína Dornelles Deobaldi Lavoisier, volta para mim aqui. Queridos, quando a gente finaliza a nossa parte teórica, a gente vai para onde? Para a parte prática. Pode voltar para mim aqui, Janaína. Nós vamos para a parte prática da coisa, que são as atividades. E aí, nas atividades, eu vou colocar para você, vou ler, destacar aquilo que eu julgo ser mais importante, e na sequência a gente retoma, com gabarito e com comentário. É sempre assim. Show? Põe a primeira na tela, por favor, Janaína. Diz assim, ó. Existem inúmeras características que nos permitem diferenciar a matéria viva da inanimada. A característica, o ser vivo é capaz de manter constância do meio interno, é identificada como... Gente, sinceramente, isso aí é uma questãozinha besta. É só para a gente começar a nossa conversa
aqui, tá? É só isso. Ser vivo é capaz de manter a constância do meu interno. Esse é o grande detalhe que você vai precisar para responder essa questão. 2 minutos eu volto. Até já. Os milagres, colocando letra A. Cadê o Roronoa Zoro? Cadê a galerinha do YouTube? Cadê os outros polos? Dom Inocêncio, São Francisco 1 e 2 e 5, São João do Arraial, cadê? Vamos lá? O gabarito correto é a letra A, sim, é verdade, essa é muito fácil. O que é a homeostase? Capacidade de manter um equilíbrio, o quê? Eu disse isso aqui. Dinâmico. Isso é a diferença entre equilíbrio estático. Cuidado! Cuidado. Questão 2. O termo homeostase é usado em referência à capacidade do organismo de manter o meio interno em equilíbrio. Esse termo foi criado por quem, galera? Tem 3 deles aí que você já inicia excluindo, que não dá. Ficam só 2. É fácil de você poder chegar ao gabarito. 2 minutos e eu volto. Até já.
botaram foi nada. Pelo menos Santa Cruz do Milagre tinha botado. Agora eu falei, nem isso. Pessoal, deixa eu dizer um negócio a vocês. Se você não participa colocando o gabarito, fica difícil para o professor aferir se você realmente entendeu ou não o conteúdo. Qual é a ferramenta que eu tenho para fazer isso? Através das atividades. Se você não bota gabarito, eu não tenho como saber. Walter Canon, esse cara bem aqui, ó. Gabarito, letra C de Cano Educação. De cara, você tinha que tirar essa e essa. Porque são 3 indivíduos que estão relacionados com evolucionismo, nada a ver com homeostase. Nada. Beleza? Lindo, lindo, lindo. 3. Vamos para a próxima. Vamos para frente. Olha só. Quando falamos em homeostase, referimos-nos à tendência do organismo de manter o meio interno em relativa estabilidade. Relativa estabilidade. Entende-se por meio interno. O que é que a gente entende por meio interno? O que é que a gente chama de meio interno? 2 minutinhos só. E eu volto para a gente discutir sobre isso. Até já. Santa Cruz dos Milagres, 1, colocou letra B de bola. Vamos ver se é isso mesmo? Letra C de canal, canal educação. Os fluidos que circulam pelas nossas células, meio interno. Os fluidos que circulam pelas nossas células. Isso é o que a gente chama de meio interno, tá bom? Gente, por quê? Quando a gente fala de meio interno e meio externo. Interno é dentro da célula, externo é fora da célula. Interno é intracelular, externo é extracelular. O organismo, questão de número 4, é capaz de manter o equilíbrio do meio interno quase constante. Para garantir esse equilíbrio,
denominado de homeostase, o corpo conta com dois sistemas principais. Quais são esses dois sistemas? Eu falei na nossa, acho que quase o último slide. Eu puxei uma setinha para a esquerda, uma setinha para a direita e botei dois nomes. São esses dois nomes a resposta dessa questão. É o que eu quero saber. 2 minutos e eu volto. Até já. Colocou letra A, foi isso mesmo? Eu quero saber cadê os outros polos. Sistema endócrino nervoso. Como eu sou uma pessoa que tenho muito medo de faltar com minha palavra. Por isso, deixa eu mostrar aqui. Opa, acho que eu passei. Aqui, pronto. Tá aí, ó. Endócrino e nervoso. Tá aí, ó. Endócrino e nervoso. Agora eu vou lá para a questão. Aí. Sistema endócrino e sistema nervoso. Precisa de algum comentário a mais? Acho que não, né? Questão 5. Para manter a homeostase, nosso organismo realiza vários processos. Quando a pressão arterial eleva-se, por exemplo, sinais são enviados para o encéfalo, a fim de diminuir a atividade bombeadora do coração e facilitar o fluxo sanguíneo pelos vasos periféricos. Como consequência dessas ações, a pressão arterial cai. Então, ele diz, ó, quando a pressão eleva-se, faz alguma coisa e depois ela cai. Como é o nome desse mecanismo aí, da homeostase? Eu também mostrei para vocês. 2 minutos e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já.
que colocou aí aos 45 do segundo tempo. Mas botou, né? Letra B de bola. Vamos ver? Galera, feedback negativo. Você só podia ficar em dúvida em duas. Feedback negativo ou positivo. O que é o negativo? O negativo é quando uma coisa aumenta e o corpo reage para ela diminuir. É o caso que acontece aqui. Ele está falando da pressão arterial. Que se eleva e o corpo faz alguma coisa para que essa pressão arterial diminua. Feedback negativo. Alguns pontos estáveis e faixas normais para a homeostase sofrem alterações cíclicas. A temperatura corporal, por exemplo, varia durante o dia. Marque a alternativa que indica corretamente o nome dado ao conjunto de mudanças fisiológicas que ocorrem em nosso corpo em um ciclo de cerca de 24 horas. Esse é um nome conhecidíssimo, extremamente conhecido. Qual é o nome desse ciclo? Fácil. 2 minutos eu volto, até já. Colocaram aí como gabarito a letra A, Santa Cruz dos Milagres. Vamos ver. Ritmo ou ciclo circadiano. Ritmo circadiano, pessoal, aliás, é um nome que é bem antigo, a gente já conhece isso. É uma nomenclatura utilizada para designar o que acontece no seu organismo num ciclo de 24 horas. Beleza? Questão de número 7. Vamos lá. Marque a alternativa que melhor explica como os rins atuam para garantir a manutenção da homeostasia. Gente, pulmão, coração, fígado, os rins, cada um deles tem uma função na manutenção da homeostasia. Tá bom? 2 minutinhos e eu volto para comentar com vocês. Até já.
Vamos lá então, né? Vamos ver, letra A, que foi que disseram. Qual é o gabarito? Letra D de dados. Os rins são essenciais para a manutenção da homeostasia, pois ajudam a manter constantes as concentrações dos íons no corpo. Claro, pessoal. Quem retira ureia e outros metabólitos do nosso corpo são os rins. Tá certo. Questão 8. Todos os órgãos e tecidos do corpo humano executam funções que contribuem para manter as condições do meio interno praticamente constantes. Marque a alternativa que indica corretamente o órgão responsável por garantir que oxigênio seja disponibilizado ao líquido extracelular para repor o oxigênio utilizado pelas células. Essa daí é de mão beijada. 2 minutos eu volto. Até já. Santa Cruz dos Milagres, letra D de dado. Vamos ver se é isso? Essa é fácil, né, gente? Gabarito, letra D, pulmão. Tá aí, ó. Pulmão. Gabarito, letra D, pulmão. Vamos para a penúltima de hoje. Essa é muito fácil. O hipotálamo secreta o hormônio TRH, o qual estimula a hipófise a secretar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide. Os níveis desses hormônios aumentam no sangue, inibindo a liberação do TRH, consequentemente do TSH. Com isso, evita-se a superprodução dos hormônios tireoidianos. A regulação da secreção do hormônio da tireoide é importante para a manutenção da homeostasia e consiste em um mecanismo de quê? É tão fácil, 1 minuto só, e eu volto. 1 minuto.
A, mesmo que a gente tinha feito lá da outra vez. Alguma coisa aumentou, o organismo dá um jeito de diminuir. Feedback negativo. Essa questão não é para você responder, é apenas para casa. Eu vou te dar 1 minuto para copiar e eu volto para encerrar a aula. Até já. Nós estaremos juntos novamente com mais 2 aulinhas para a primeira série do ensino médio. Até já. Até já não, até lá.